Lucas capítulo 9, do versículo 57 ao 62. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde repousar a cabeça. E a outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. E ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esse é um texto que, para algumas pessoas, traz alguma dificuldade de entendimento, de compreensão. É um texto em que Jesus caminha com seus discípulos e que, no meio dessa caminhada, pessoas que estavam se relacionando com ele desejaram ou mostraram o desejo de ingressarem naquela escola apostólica, poderíamos dizer assim. Mostraram publicamente, o que era difícil para alguns, esse desejo de se tornar um cristão. Mas, ao contrário do que aconteceu em outros momentos, nesse momento aqui, Jesus se pronunciou, e se pronunciou de uma maneira muito direta, reta e enfática com relação às dificuldades que eles haveriam de encontrar. Aliás, alguns já estavam encontrando, e Jesus já estava sabendo disso. Esse texto mostra um momento assim de euforia, de alegria, e que todos nós passamos quando presenciamos coisas boas. Quem nunca passou por um momento assim, principalmente no campo espiritual da sua vida, em que as coisas começaram a dar certo, em que as portas parecem que começaram a se abrir e as nossas orações começaram a serem ouvidas e respondidas por Deus. E nesse momento a gente se afoba um pouco, a gente começa a acreditar que tudo vai dar certo, a gente começa a acreditar que nós seremos capazes de fazer tudo, mas nem sempre é assim. E que às vezes tomam o controle das nossas emoções e nos fazem declarar coisas que às vezes nós não seremos capazes de cumprir. Esse é o grande tema dessa passagem vivida por 3 candidatos a discípulos de Jesus, dialogando com o Senhor. E eu queria trazer para o nosso contexto e mostrar que, às vezes não especificamente atendendo a um chamado de Jesus para a salvação, esse nós já atendemos, mas fundamentado na palavra, nós cremos que existe o chamado geral, mas existem alguns chamados específicos. E o Senhor Jesus tem nos chamado ainda, e tem nos chamado várias vezes, e não só para a mesma coisa, aquela que às vezes nós temos negado, mas às vezes tem nos chamado para fazermos coisas diferentes. E isso nos torna discípulos dele, ou seja, o discípulo é aquele que não só aprende, não é só aprendiz, é aquele que copia, é aquele que imita, é aquele que quer fazer igual. Isso é ser um discípulo. E não é fácil. Se os irmãos olharem na Bíblia de vocês, vão ver que o escritor colocou, de acordo com a versão, um tema para esta passagem. Na minha Bíblia, por exemplo, o tema é: quão difícil é seguir a Jesus. E de fato esse texto nos mostra isso, mas mostra outras coisas também. O que aconteceu, irmãos? Os discípulos, ou os pretensos discípulos, um de cada vez, se aproximou de Jesus e abriu seu coração. O que é bom, é o princípio para que as coisas comecem a acontecer. Abrirmos o nosso coração diante do Senhor. E o primeiro deles disse: Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. Foi uma afirmativa, uma assertiva. E ele falou com toda a propriedade, com todo o ânimo, com toda a alegria, poderíamos pensar com toda a fé, com toda a esperança, da mesma forma que nós hoje agimos. Falamos com Jesus, fazemos nossas declarações de amor, de fidelidade, e enquanto estamos aqui, eu costumo refletir sobre o tempo do cristão dentro do templo, enquanto igreja, enquanto congregação. É um tempo em que a gente fala tanta coisa que a gente não consegue cumprir.
É um tempo em que a gente sonha, esse tempo de culto, é um tempo em que a gente percebe uma comunhão maior com o Senhor, uma aproximação maior dele, tal como aqueles homens perceberam, Jesus estava à frente deles. E fizeram declarações. E que, na maioria deles, a gente percebe, segundo o que Jesus falou, que eles não seriam capazes de cumprir. Eu queria te convidar a refletir um pouquinho sobre como tem sido esses tempos que você tem vivido. Aqui no templo, em culto, na presença do Senhor. Quantas vezes o Espírito Santo, por exemplo, não te mostrou alguma situação que você está vivendo e que você precisa deixar de viver? Quantas vezes o Espírito Santo te convidou a experimentar algo novo, um relacionamento mais profundo, servindo a Deus, porque o serviço cristão é algo que nos aproxima do Pai, é algo que nos traz novas experiências, que renovam e realimentam a nossa fé. E quantas vezes você prometeu o que não cumpriu? Quantas oportunidades você desperdiçou por conta disso também? Mas eu tenho certeza que você não quer que essa seja uma experiência repetida. A gente gostaria de prometer para as pessoas e para Deus aquilo que nós realmente somos capazes de fazer. Então esse primeiro homem prometeu seguir a Jesus por onde quer que ele fosse. Ele nem sabia para onde, mas o amor que ele estava sentindo, o desejo que ele estava sentindo por Jesus era tão grande que fez com que ele fizesse essa promessa. O segundo candidato a discípulo disse: deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Esse segundo, inclusive, recebeu um convite de Jesus: siga-me. Jesus percebeu o que estava no seu coração. E assim acontece conosco ainda hoje, irmãos. Às vezes a gente vai orar achando que a gente vai contar alguma novidade para Deus. E Deus já conhecia de antemão aquilo que nós estávamos passando e já sabia aquilo que nós iríamos falar com Ele. E Ele já prepara o campo. Prepara tanto para o sim quanto para o não. E esse recebeu um chamado de Jesus: siga-me. Jesus percebeu nele uma predisposição a segui-lo, mas imediatamente a primeira resposta que ele deu para Jesus foi: deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Uma primeira análise, a gente pode pensar que este homem estava com o pai morto, precisando sepultá-lo, mas a interpretação do texto, segundo o contexto, ou seja, a cultura hebraica, naquele tempo, nos tempos de Jesus, o que ele queria quando falou isso era esperar a morte do seu pai. É como se ele estivesse dizendo hoje para Jesus: Senhor, espera, porque eu ainda tenho responsabilidade na minha casa. Espera, porque eu ainda tenho que cuidar de algumas coisas, poderia ser inclusive do seu pai. O que ele quis dizer para Jesus é que não era o tempo, embora o seu coração estivesse muito desejoso. O terceiro candidato disse: eu vou seguir-te, Senhor, mas deixa que eu primeiro volte e me despeça da minha família. Ao contrário do que eles estavam querendo ouvir, e isso se repete conosco nas nossas orações, eles não receberam uma palavra positiva do Senhor Jesus, positiva no sentido de atender às expectativas dos seus corações, mas eles não receberam, por exemplo, o aceno positivo de Jesus, para que eles pudessem então fazer primeiro aquilo que estava ocupando uma escala de prioridade nas suas vidas, para depois então fazer aquilo que o seu coração estava pedindo com relação à vida espiritual, essa dimensão que todos nós temos, a nossa espiritualidade. E venhamos e convenhamos, irmãos, a nossa espiritualidade nem sempre tem estado em primeiro lugar. Por mais que a gente queira, e por mais que a gente acredite, estamos perto de Deus, estamos no centro da sua vontade, na maioria das vezes, nós temos deixado o reino de Deus em segundo, em terceiro, em quarto plano. Não temos dado prioridade àquilo que é um convite do Senhor. Jesus falou com eles algo que confrontou aquela euforia, aquela motivação. Para muitos poderiam pensar: poxa, Jesus jogou um balde de água fria na disposição que aqueles homens demonstraram para ele.
Outros poderiam pensar, Jesus foi insensível à família, coisa que, segundo a Bíblia, é algo que é primícia para o Senhor, é a menina dos olhos de Deus, nossa família. Mas o que Jesus estava mostrando para aqueles homens é que às vezes nós estamos fazendo declarações que não compreendemos a profundidade e a importância que elas deveriam ter para nós. O primeiro candidato, quando ele diz, Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores, parece que ele não sabia a dimensão daquela promessa que ele estava fazendo para Jesus, irmãos. E aí Jesus olha para ele e responde, versículo 58, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Não estou te prometendo facilidades. Percebam nas palavras de Jesus, uma resposta que muitos evangélicos deveriam estar compreendendo hoje. Gente que tem procurado a igreja cristã evangélica com um objetivo, no afã de, por exemplo, alcançar prosperidade financeira. Gente que tem procurado Jesus não para o adorá-lo, mas para receber bênçãos dele. E não há um problema específico. O problema é você continuar procurando ele só para receber bênçãos. Jesus disse sim para muitas pessoas que foram até ele, crendo que ele poderia, por exemplo, curar suas enfermidades. Mas Jesus confrontou uma multidão certa vez, dizendo, olha, vocês não podem continuar desse jeito, me procurando só porque eu alimentei vocês com pão, com peixes. Só porque eu saciei a fome física de vocês. Vocês precisam comer do pão verdadeiro que desceu dos céus. E esse pão sou eu. E muitos disseram, duro é ouvir esse discurso. Porque não era aquilo que eles queriam ouvir. Percebam a franqueza de Jesus, e que é muito necessária a nós, irmãos. Há muita gente hoje se mantendo dentro de um relacionamento, enganando-se a si mesmo. E se você é capaz de manter um relacionamento enganando-se a si mesmo, a nível interpessoal, com gente, com pessoas, com quem você vê, em quem você toca e por quem você é tocado, imagina com quem você não vê, em quem você não toca. E por quem você é tocado somente espiritualmente. É muito fácil de você levar uma vida espiritual, achando que essa vida tem surtido um efeito, ou vai surtir um grande efeito para você, mas no fundo, ela não surtirá efeito nenhum. Porque as suas expectativas, elas não coadunam com as expectativas de Deus. Porque aquilo que aparentemente é desejo do seu coração, você, no fundo, não é capaz de fazer ou de cumprir. Existem coisas que no nosso relacionamento com Deus, Ele vai fazer por nós. E a Bíblia mostra isso. Mas existem coisas que nós temos que fazer, e nós teremos que fazer, e isso Deus não abre mão de que seja feito por nós. O segundo candidato queria esperar a morte do seu pai, e aí Jesus fala uma palavra que aos nossos ouvidos hoje, no versículo 60, é mais dura ainda. Ele diz assim, deixe que os mortos sepultem os próprios mortos, mas você, porém, vá e proclame o reino dos céus, ou o reino de Deus. Quando Jesus falou, deixe que os mortos sepultem os próprios mortos, e o que Jesus fez foi um trocadilho de palavras. Como quem diz, deixe que os mortos espiritualmente, ou que os espiritualmente mortos sepultem aqueles que morreram fisicamente. Essa era a palavra de Jesus. Ele não quis magoar, não quis ofender ninguém, mas ele retratou a realidade. As pessoas que não aceitaram e, portanto, não tinham o perdão de Deus, se encontravam como aqueles que ainda não aceitaram a Jesus hoje, se encontram dentro dessa categoria, gente morta espiritualmente. Mas aquele homem que estava disposto a receber vida em Cristo Jesus, para ele Jesus tinha algo a mais.
Ele disse: vai e proclame o reino de Deus, proclame a palavra, viva o reino de Deus dentro de você, contagie as pessoas. O convite de Jesus para ele foi muito mais profundo do que o que talvez ele tenha entendido, o que muitos de nós não compreendemos hoje. Proclamar o reino é viver, experimentar, aceitar uma nova vida. Agora, para que a gente tenha uma nova vida, irmãos, a primeira coisa necessária é que a antiga vida morra. É o morrer para o mundo e o viver para Cristo, que o apóstolo Paulo doutrinou tão bem. Ele disse: já estou crucificado com Cristo, portanto agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. É um novo cenário espiritual, e por ser um novo cenário espiritual, se transforma também num novo cenário físico e material. As coisas têm que mudar. Se mudam no seu interior, elas têm que mudar no seu exterior. Em outras palavras, Jesus disse para ele: não perca tempo, não fique esperando para fazer algo que é urgente. As coisas materiais eu posso cuidar para você. A gente costuma interpretar errado, por exemplo, o fato de que os discípulos, muitos deixaram suas casas e seguiram a Jesus. E a gente interpreta que muitas vezes foram como pessoas irresponsáveis. Mas, irmãos, nenhum deles teve sua família desamparada. Nenhum deles. A gente vê Jesus retornando a Cafarnaum com Pedro, indo lá curar a sogra de Pedro. Ele estava acompanhando Jesus, mas Jesus sabia do que estava acontecendo na família dele, assim como as famílias dos outros, assim como nas nossas famílias também. Agora, nós não podemos colocar nossa família, por exemplo, como prioridade com relação a Deus. Deus é o primeiro na nossa vida. E se nós queremos que Deus cuide da nossa família, por que a gente vai ficar cuidando e não deixando Deus cuidar? Então a gente precisa fazer aquilo que Deus está mandando a gente fazer, olhando para aquilo que Deus nos deu. É lógico que a nossa família é responsabilidade nossa, mas eu preciso compartilhar essa responsabilidade com Deus, porque, irmãos, até mesmo aquilo que eu não puder fazer, e eu preciso crer que há coisas que eu não vou conseguir fazer pela minha família, quem eu amo tanto, eu tenho que crer que Deus vai fazer por mim. Agora, que garantia eu tenho de que Deus vai fazer por mim se eu estou em desobediência para com Ele? Que garantia você tem que Deus vai estar dirigindo a sua família se você não tira a mão do volante? E essa é uma das questões abordadas por Jesus aqui. O terceiro candidato desejava primeiramente voltar e se despedir de sua família. O texto não declara exatamente se a família estava espalhada, se estava distante, onde ela se encontrava, mas a palavra de Jesus, e os irmãos olhem comigo, foi assim: ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás, contemplando as coisas que deixou para trás, é apto para o reino de Deus. Ao segundo candidato ele diz: vai e proclama o reino de Deus. Ao terceiro ele disse: olha, e é uma palavra que servia para todos, ninguém que coloca a mão no arado, ou seja, ninguém que está disposto a trabalhar e a servir, e fica olhando para trás, contemplando as coisas que já passaram, está apto para viver o reino de Deus com a sua vida. E a gente vai compreender isso fazendo uma conexão desse texto com uma passagem do Antigo Testamento. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. Quando Elias foi chamar Eliseu, que seria o seu sucessor, o texto diz que Eliseu estava arando a terra, com juntas de bois. E o texto diz que Elias veio e o chamou. E o chamou de uma forma tão profunda que Eliseu aceitou, mas disse para Elias a mesma coisa que esse terceiro candidato a discípulo disse para Jesus: deixa-me despedir dos meus pais. Se você olhar 1 Reis 19, você vai ver, diz assim: deixe-me ir primeiro beijar meu pai e a minha mãe. E o que Jesus fez aqui, dada a resposta desse terceiro candidato, foi evocar o texto, lembrar da passagem de Eliseu com Elias. Só que na passagem de Eliseu com Elias, Elias disse: vai, mas não esqueça o que eu fiz por você.
o que deu garantias de que Eliseu haveria de voltar. E a primeira coisa que Eliseu fez foi sacrificar os bois, como quem disse: olha, eu agora não vou mais trabalhar aqui arando a terra. Ele simplesmente foi, se despediu dos seus pais e voltou e assumiu o ministério com o profeta Elias. E Eliseu, dentro da comunidade judaica, ele sempre foi referência. A gente sabe que ele teve porção dobrada da unção de Elias. O livro dos Reis mostra que Elias fez 7 milagres, a gente vai encontrar 14 milagres feitos por Eliseu. Não era possível que aquele candidato a discípulo não conhecesse a história de Eliseu. E Jesus disse para ele: você não pode se esquecer do que eu fiz por você. Já que você está falando comigo a mesma coisa que Eliseu falou com Elias, lembre-se do que Elias falou com Eliseu. Não se esqueça do que eu fiz por você. Isso é muito forte. Muito forte. Por quê? Quando você disser alguma coisa para Deus, como resposta, ouça Ele dizer ao seu coração: não se esqueça do que eu já fiz por você. Porque se a gente não se lembrar do que o que nós já recebemos de Deus, a gente vai dizer muitos nãos para o Senhor. A gente não vai negar o nosso próprio eu. E por isso, a gente mesmo estará se privando das bênçãos do Senhor. Eliseu só foi o grande profeta que foi, por tantas obras que Deus operou na vida dele e na vida dos outros através dele. Agora a gente precisa resgatar a história. A gente precisa ver o sim que ele deu para Deus através da resposta que ele deu para Elias. Às vezes a gente quer viver o melhor de Deus, às vezes a gente quer viver as promessas de Deus, às vezes a gente quer ver milagres acontecendo, não na nossa vida, às vezes a gente abre até mão disso, mas que haja milagre na vida dos nossos filhos, que haja milagre na nossa casa, mas às vezes a gente não quer dizer um sim para o Senhor Jesus, e que às vezes, como eu falei no início da mensagem, não é um chamado específico para fazermos alguma coisa, às vezes é um chamado para deixarmos de fazer. Deixarmos, por exemplo, uma atitude pecaminosa que tem contaminado nossa mente, nosso coração, nossa vida, e se contamina a nossa vida, contamina a vida daqueles que a nossa vida afeta. Seu marido, sua esposa, seus filhos, seus colegas de trabalho, seus irmãos aqui da igreja. Às vezes nossa mente está muito focada para um chamado missionário. Jesus pode me chamar para ir para a África. Às vezes Jesus está pedindo coisas simples, mas que são importantes, são fundamentais. E é pelo nosso não que coisas sobrenaturais deixarão de acontecer na nossa vida. Uma das lições que a gente aprende é que na maioria das vezes nós repetimos as mesmas atitudes daqueles candidatos. Sabemos que Jesus é o caminho, sabemos que só Ele pode nos dar uma paz completa, perfeita, a vida abundante que Ele disse que Ele veio para nos dar. A gente sabe tudo, mas às vezes a abundância de vida, ela vai se desenvolver através de uma atividade que você ainda não experimentou, não se permitiu experimentar. Você tem dito não para um convite de Jesus. E isso é o que pode ser traduzido de uma maneira muito clara por uma inaptidão a seguirmos o Senhor. Você não está apto para seguir a Jesus. E por que nós não estamos aptos a seguirmos a Jesus? São várias coisas, irmãos. Porque atender o chamado de Deus, atender o chamado de Jesus, às vezes se traduz por coisas simples. Davi, quero citar o exemplo de Davi, lá no Salmo 24, é um cântico que a gente canta aqui muitas vezes, mas não reflete sobre o texto. Senhor, quem poderá subir ao teu santo monte? Quem poderá entrar no teu santo lugar? Aí ele ouve a resposta de Deus: aquele que tem mãos limpas, coração puro, que não recorre aos ídolos
E aí, em correlação ao texto que nós estamos meditando em Lucas, aquele que não jura por deuses falsos. Esse receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça, completando o salmo. O que a gente vê o primeiro candidato fazer dizendo: Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores? Isso é um juramento. Apressado, não seria capaz de fazer, mas ele jurou para Jesus: te seguirei por onde quer que fores. O nosso coração, irmãos, ele não pode amar duas coisas que são opostas ao mesmo tempo. Esse antagonismo de desejos, de vontades, não pode existir. Jesus falou: você não pode servir a Deus e a Mamon. Então, em algum momento da sua vida, o seu coração vai conflitar com o coração de Jesus. E quem terá que prevalecer? O coração do Senhor. Você não quer deixar o pecado que te traz prazer, e você até sabe que as consequências serão terríveis, mas às vezes a sua vida está tão desprovida de um relacionamento espiritual, aquecido de verdade pelas chamas do Espírito Santo, que você não está se importando muito com o que vai acontecer. Às vezes você está tão desanimado, tão desesperançoso, tão desiludido, ou às vezes no seu casamento, por exemplo, tão decepcionado, e você não está nem aí para o que vai acontecer, e na primeira experiência que surgir na sua frente, você vai entrar de cabeça. E quantas pessoas eu vi perderem suas famílias por causa de experiências assim? Você não pode, nem nesses momentos, não são justificáveis, priorizar o seu coração em detrimento daquilo que é coração de Deus, para o seu próprio bem e para o bem daqueles que você ama. Nós erramos quando prometemos, quando fazemos juramentos a Jesus, irmãos, com relação àquilo que nós não teremos forças para cumprir. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 5, no versículo 2. O texto diz assim: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Vê se não foi isso que aquele primeiro candidato a discípulo fez com Jesus. Deus está nos céus e você está na terra, e por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, isso é verdade. E do muito falar nasce a prosa vã do tolo, também é verdade. No versículo 4 ele diz: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Quantas e quantas vezes, em meio a tantos sonhos, a gente perde o temor do Senhor? Quantas vezes você arrisca aquilo que você não deveria arriscar por causa dos seus sonhos? Ah, eu queria tanto ser um empresário de sucesso. Eu preciso trabalhar muito. E aí você arrisca a sua vida espiritual. E você se tornou uma pessoa materialista. E não há mais espaço no seu coração para adoração, para coisas espirituais. Você não tem mais sensibilidade para as coisas emotivas. Você se tornou uma pessoa totalmente moldada e controlada pelos bens materiais. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 13, a palavra diz: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É Deus falando. De uma maneira análoga a essa,
eu vejo Jesus também dizendo para aqueles homens, aqueles 3 candidatos a discípulos, que os corações deles não poderiam continuar nas coisas que eles estavam vendo e tinham que ficar para trás. Eles precisavam agora voltar a sua visão para frente, para aquilo que Jesus então poderia apresentar-lhes. Existem coisas que para a gente viver, a gente precisa deixar de viver outras. É isso. Um outro erro nosso, irmãos, é que a escolha que nós fazemos por Jesus, e se queremos mostrar para Jesus que o escolhemos, não temos o direito de impor nada a Ele, de fazermos imposições, como aqueles 3 homens fizeram. Quantas vezes a gente faz imposições para Deus? O que a gente precisa experimentar é o esvaziamento do nosso próprio eu. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 4, você vai ver o apóstolo Paulo usando uma palavra grega chamada kenosis, né, que foi traduzida como o esvaziamento, mas não é só um esvaziamento, por exemplo, de um recipiente, é um esvaziamento do seu ser, é você aceitar, anular-se no todo, para que seja refeito pela mão do Todo-Poderoso. É o que precisa acontecer conosco, mas para que aconteça, há necessidade de haver esse esvaziamento. Paulo diz assim para os cristãos, ele não disse isso para quem não tinha Cristo, para quem não conhecia Jesus. Ele disse, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, e aí entra os interesses de Deus. Ele diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, ou seja, ele se desapegou da sua glória nos céus, ele se encarnou, ele veio à terra, ele se desapegou da sua majestade e nasceu numa estrebaria. Ele se desapegou das suas riquezas e glórias. A Bíblia diz que toda prata, todo ouro pertence ao Senhor, mas Jesus andou humildemente. Aliás, nós estamos diante de um texto que ele diz, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, não vivia no conforto. Isso é a kenosis, o esvaziamento que Jesus permitiu acontecer dentro dele. Para quê, irmãos? Para quê? Versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e como servo, ele foi fiel aonde? Até a morte, e morte de cruz. Então ele se esvaziou de si mesmo, para se tornar o meu Salvador, o seu Salvador, para se tornar a ponte que nos religa a Deus, para que eu possa hoje ter certeza de que se eu morrer, eu irei para os céus com Deus, a minha vida eterna vai ser nos céus com Deus, e eu só posso dizer isso mediante o esvaziamento que Jesus teve de si mesmo, para que pudesse se cumprir através da vida dele, o chamado de Deus. E se eu não for capaz de esvaziar-me de mim mesmo, o mínimo que eu posso fazer para que seja cumprido na minha vida e através da minha vida o chamado de Deus, irmãos, eu estou dizendo que o esvaziamento de Cristo não teve valor para mim. É importante que a gente saia dessa reflexão bíblica com essa consciência, dessa verdade. E sem mudança, sem transformação, não existe salvação. E a gente pode olhar exemplos bíblicos de pessoas que ficaram colocando condições para Deus, olhando para trás. Olha para a mulher de Ló. O Senhor falou para Ló, falou para a família dele, eu vou salvar vocês, mediante a intercessão de meu servo Abraão, do meu amigo Abraão. Ló era sobrinho de Abraão. Deus iria mandar fogo sobre Sodoma e Gomorra, justamente onde a família de Ló morava. E Deus falou, olha, saiam e não olhem para trás. A mulher de Ló olhou com pesar e morreu. Olhar para trás significa o que para nós hoje?
se não olharmos para as coisas que já deveriam ter ficado para trás, e às vezes a gente quer fazê-las presente na nossa vida. Se houve uma transformação, uma conversão, houve também uma regeneração, houve o nascimento de uma nova criatura, a gente precisa esquecer das coisas que ficaram para trás. Aliás, foi isso que o apóstolo Paulo falou também aos Filipenses, disse: mas uma coisa faço, esquecendo-me daquilo que para trás ficou, eu avanço para as coisas que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Paulo foi enfático em dizer, porque ele foi capaz de fazer. Abriu mão de tantas coisas. Ele disse: olha, tudo que ficou para trás eu considero como refúgio. Mas ele sabia que para experimentar o maior de Deus, ele tinha que deixar para trás aquilo que era maior para os homens. O que é maior para os homens é o menor para Deus, irmãos. Paulo tinha autoridade, experimentou e por isso escreveu. Existe um alvo de Deus para você também. E se existe um alvo, existe um prêmio. A palavra de Deus é enfática em dizer que Ele é galardoador, Ele é recompensador. Lá nas 7 cartas que Jesus escreveu, mandou João escrever, lá no Apocalipse, para as igrejas da Ásia Menor, lá na Turquia, ele sempre diz no final de cada carta, das 7, ele disse: ao que vencer, ao vencedor, aquele que suportar até o fim, aquele que permitir concretizar essa palavra que eu estou dando, esse receberá a coroa da vida. E aí ele vai falando vários e vários prêmios. A gente não recebe muita coisa de Deus, porque a gente não consegue abrir mão de muita coisa nossa. A gente não recebe muito do que é espiritual, porque a gente não consegue abrir mão daquilo que é carnal. Se a gente olhar lá no deserto, tempo de Moisés, Corá, Datã e Abirão, levantaram uma revolta, e essa revolta contra Moisés nasceu, se os irmãos olharem Números 16, mas tem que retroceder o texto lá para o 14, irmãos vão ver que nasceu de uma saudade daquilo que eles tinham vivenciado no Egito, e de tantas coisas que eles achavam maravilhosas lá, e murmuraram, reclamaram com Deus. Estamos aqui nesse deserto só comendo maná. E aí Deus os castigou. Fogo desceu do céu sobre o arraial, muita gente morreu. E aí levanta-se uma rebelião, 3 dos líderes levitas. Parece que é assim, né? Quando a gente começa a olhar para trás, tudo dá errado na nossa vida, irmãos. Se você já aceitou viver uma nova vida com Cristo, não olhe mais para trás. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Que a gente possa se preparar para viver o novo de Deus. E aquilo que você precisa deixar hoje, e talvez você não esteja conseguindo, acredite, que até mesmo para isso Deus pode te ajudar. Amém?